Ok, estimados estudantes, professor Tomás de novo. Já fizemos o nosso primeiro save e com sucesso conseguimos ter os dados na base de dados. Bem, porém, nós estamos insatisfeitos porque os dados estão na base de dados, mas não conseguimos ver, né? Não conseguimos ver. Como é que o usuário vai visualizar? Ora, assim sendo, vamos então fazer para listar. Vamos tentar exibir o dado na interface ou na tela que o usuário já cadastrou. Temos aqui o link para o listar estudantes. Por sinal, quando fazemos um save, vamos tentar outro save. Eu vou registrar a Leila, que é feminino. A Leila é da turma B, ela gosta de simulação virtual. Número de projetos 12, média. É uma excelente estudante. Ótima estudante. Então, por sinal, o listar estudante é a página que é exibida logo depois de um save. Então, vamos fazer para efetivamente exibirmos os dados. Bem, no controlador, nós criamos o método listar estudantes. Vocês estão lembrados? E de forma paralela, criamos na pasta views, na pasta estudantes, criamos um ficheiro HTML listar estudantes, que é a view em questão. Podemos aqui consultar a partir do que eu dizia. Quando for HTML, vamos usar o Sublime. Eu prefiro. Vocês podem ter um outro programa de preferência. Podem usar o Notepad++, podem usar também agora muito popular VS Code, mas o Sublime para mim ainda é o mais confortável. Então, temos aqui o listar estudantes e não possui nada para além do title, não é? Ok. Vamos fazer o seguinte. O segredo está exatamente aqui na tela do listar estudantes e aqui no método que exibe esta mesma tela, no controlador estudantes. Num lado, o método no controlador precisa de mandar os dados para a tela. E no outro lado, a tela precisa de receber os dados e exibir ou estruturar de forma, podemos assim chamar, física, entre aspas, porque é tudo virtual na verdade, mas é aquilo que o usuário visualiza e o monitor vai apresentar taxativamente. Como é que faremos isso? Vamos usar uma tag que vocês já conhecem, table, HTML. Vocês sabem o que faz a table? Cria tabela, não é? Vamos aqui dizer border 1, ok? Uma tabela tem tiers. Tiers são linhas, lembram? Vamos aqui, no caso de termos esquecido, recordar quais são os atributos da entidade pessoa. Vamos criar uma TH. TH é uma coluna, porém é uma coluna para cabeçalho. Table head, não é? Vamos colocar aqui um número. Vamos duplicar. Vocês já sabem, Ctrl Shift D no Sublime. Nome. Normalmente eu gosto de colocar maiúsculas para cabeçalho. Sexo. Turma. Especialidade. Número de projetos e, por fim, a média. Ok. Vamos lá espreitar o que aconteceu na nossa view.
Tadã! Uma tabela. Temos aqui uma tabela que está ligeiramente estranha, mas ainda é uma tabela. Vamos colocar aqui uma propriedade que border. Bem, solid. Não. Vamos nos preocupar com a estilização mais tarde. Vamos fazer isso com mais calma e de forma mais apropriada. Ok. Vamos colocar TD. TD é coluna, mas já não é para cabeçalho. É realmente uma coluna simples. Lembrem-se, para a tela ou a interface receber os dados dos métodos no back-end e popular, ou seja, apresentar, não é? A palavra que mais usamos é popular. Porém, para simplificar, vamos dizer apresentar, não é? Na interface, vocês sabem que nós vamos contar com apoio a princípio da linguagem Groovy, que vem com o próprio Play 1.5.3, o Groovy. Então, a tag ou as tags para fazermos a leitura dos valores enviados pelos métodos no servidor, vamos usar essa estrutura: cifrão, chavetas. Estamos? Ok. Mas a pergunta é: quais são os dados que estão a vir do servidor? Nenhum. A resposta é nenhum, porque de momento o método listar estudantes, que é o método responsável por apresentar esta página ou renderizar, se preferirem, ele não está a enviar nenhum dado. Não existem aqui parâmetros de saída nenhum. Então vamos ter que resolver isso. O Java possui um tipo de dado chamado list. E cuidado aqui com a seleção das opções para importarmos o pacote list da biblioteca Java util, língua dos outros. Então damos aqui duplo clique e ele nos importa a biblioteca. Lista de quê? Lista de quê? De que tipo de dados, de valores? Vocês lembram-se provavelmente dos arrays ou dos vetores? Se não lembram, não faz mal. Porém, o tipo de dado lista é parecido aos vetores, mas não é igual. Okay? Tem um tratamento, um funcionamento diferente. Mas vocês vão entender aqui transparentemente o seu funcionamento. Lista, depois pensem de algum tipo de dados. Lista de bolos, lista de sapatos, lista de quê? No caso aqui, lista de números, de inteiros, lista de valores string. No nosso caso, é lista de estudantes. Estudante no singular, ou seja, é o nome do tipo de dados. Quero aqui fazer um parênteses para dizer o seguinte: quando vocês criam uma classe no Java e em outras linguagens também, muito provavelmente, automaticamente essa classe transforma-se em um tipo de dados. Vocês podem declarar variáveis com o mesmo tipo de dados. Lembram que fizemos aqui no cadastro? Declaramos um novo estudante que é do tipo estudante. Muito bem. Aqui nós vamos fazer similarmente. Estamos a declarar uma variável que é uma lista, não é um estudante, é uma lista. Porém, é uma lista de estudantes. Muito bem. Então vamos chamar essa variável de lista de estudantes igual. Bem, com o play, a forma de buscarmos a informação que já está gravada na base de dados
É realmente muito simples. Muito simples, simples demais até. Vocês só vão dizer igual a estudante, que é o nome do nosso tipo de dados, não é? Lista de estudante, tipo de dados, o tipo dos objetos é estudante. Vocês vão dizer ponto find. Existe aqui um método find all. Os que falam a língua dos outros já perceberam que find all significa encontre todos. Encontrar todos. Buscar todos. Todos quê? Todos os estudantes que estão armazenados na base de dados. Simples assim. Simples assim. E agora o que é que vamos fazer? Vamos mandar o método listar estudantes enviar esta informação para a tela que vai exibir como um parâmetro de saída. Saída por quê? Porque vai ser enviado para fora do método. Então, lista. No método render, nós podemos colocar, vocês lembram, simulamos isso nas primeiras aulas, podemos enviar dados para a interface. Então, render lista de estudantes. O que vai acontecer, vocês sabem o que? Os estudantes vão ser enviados para cá. Muito interessante, não é? Muito bem. Então, o passo a seguir vai ser apresentarmos efetivamente os dados. Tudo bem que vamos aqui fazer a apresentação, porém, pensem comigo. É uma lista, não se trata apenas de um valor, trata-se de vários valores. Vocês sabem que na programação, quando temos listas, para acedermos os valores nas listas, nós precisamos de fazer uma coisa, não é? Provavelmente esqueceram, mas pronto, se esqueceram, nós precisamos de percorrer a lista em ciclo. Vocês lembram dos ciclos? For, ou para cada, o ciclo while, do while, lembram? Pois. Aqui com o Groovy nós também podemos fazer ciclo e devemos list items. List é lista mesmo, não é? Items, vamos declarar qual é o item que nós vamos percorrer. Lista de estudantes que está a ser enviado a partir daqui, não é? Ótimo. Então, list items, lista de estudantes. Ok. Como é que vamos aceder a cada um dos valores? Temos que dizer aqui has, que significa como. Aqui entre aspas simples, vamos selecionar um, ou podemos dizer cada. Cada estudante, pode ser. Um ciclo precisa de abrir e fechar. É o seguinte, a TR representa a linha na tabela. E ao fazermos o ciclo, incluindo toda a linha ou toda a TR no mesmo, imaginem o que vai acontecer. Vai repetir as linhas, mas não vai duplicar os valores. Vai apresentar os valores para cada elemento que estiver dentro da lista. Estamos? Muito bem. No primeiro, vamos a princípio deixar o primeiro campo, que é mais uma explicação e os colegas vão ficar perdidos. Vamos fazer o seguinte. A partir do segundo, vamos apagar aqui. Cada estudante. Sublime também tem autocomplete. Atenção, interrogação e ponto.
Interrogação e ponto é para dizer se existe. Se vocês não colocarem isso, não faz mal, mas depois vão perceber porque que precisam colocar. Se existir o valor, ele lê. Se não existir, ignora, por causa da interrogação. Se não tiver a interrogação, se não existir o valor, ele vai vos dar erro. Bem, aqui o que é que estamos a fazer? Cada estudante é efetivamente um objeto, atenção, é um objeto que já foi criado, nós criamos os objetos estudante, não é? Quando salvamos eles, construímos eles, instanciamos eles na hora antes de salvar na base de dados, instanciamos com esta expressão, new, estudante, e salvamos na base de dados. Lembrem-se, quando estiverem a aceder de volta a partir da base de dados, vocês possuem o objeto na mão. Então, esse objeto vocês podem aceder às suas propriedades. Nós temos aqui as propriedades, são privadas. Temos o construtor, não precisamos mais dele, porque o objeto já está construído, já foi criado inicialmente, não é mais necessário. Porém, temos aqui métodos interessantes, como os get e os set. Os get nos permitem ler os valores que são privados, os atributos que são privados, não é? Então, temos aqui os nossos valores, vamos exatamente fazer essas chamadas. E, tanto com Java, tanto com Groovy, a forma como fazemos isso é dizendo objeto.atributo ou objeto.método. No caso, objeto, cada estudante, ponto, claro, com interrogação no Groovy, e a propriedade, que é, no caso, o método get nome. Lembrem, os nomes terminam com parênteses. Estudante.get nome. Ótimo. Então, vamos fazer isto com os outros atributos ou métodos. No caso, são métodos que devolvem atributos, né? Por daí a confusão. Sexo. Quem mais? Turma. Quem mais? Get. Especialidade. Temos mais 2. Get. Projetos. E get. Media. Perfeito. Bem, por que não colocamos este aqui? Este aqui tem um padrão diferente. O Groovy fornece de cada lista um valor que representa o número de ordem do objeto na lista. Então, a forma de acesso dele é diferente. Nós dizemos o objeto, depois underline e a palavra index. Com isto ele vai nos dizer qual é a posição do objeto, qual é o número, e vai nos servir exatamente para sabermos a ordem, o número de ordem. Prontos para testar? Vamos lá? E aí está. E aí está a nossa tabela populada com os 2 registros que nós já salvamos. Reparem, estão por ordem de inserção, não é? Isso é a ordem de inserção. Então, estamos de parabéns, efetivamente. Bem, com isto, completamos o processo que é o que nós chamamos de a primeira parte, na verdade, do CRUD, que fizemos o quê? Create, criamos. O CRUD permite, ou seja, o CRUD significa create, criar,
nós criamos os dados, fizemos a leitura, read, não é? Fizemos a leitura, porém ainda nos falta fazer updates ou atualização, não conseguimos por enquanto editar esses valores e também mais tarde precisaremos de deletar ou apagar. Bem, na próxima aula, na verdade, vamos dar sequência, portanto, fiquem bem, até a próxima.